Olá, galera que acompanha o nosso trabalho aqui do Farol Tricolor. Bahia 1, Maranhão 0. Placar magro, hein? Uma parte da galera dizendo que estava esperando goleada. E para nós, 3 pontos importantíssimos. E o Bahia ainda exagerou escalando seus jogadores principais, hein, Diego? É isso aí. Vamos comentar um pouquinho sobre essas escolhas de Rogério Ceni, né? Sobre projeção aí da próxima semana, semana que tem o Bahia cumprindo tabela total no meio de semana, já que já garantiu a melhor campanha geral do primeiro turno da Copa do Nordeste e tem Bavi pela primeira final, né? Pela ida da final do Campeonato Baiano. Mas vamos tocar nossa vinheta e falar tudo sobre isso. Vamos nessa. Vamos lá. Mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor e vou de imediato pedir aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para que a gente siga nesse trabalho, sempre com apoio, a participação de vocês. Teve gente aí querida, né, comentando também, né, pai, no nosso último vídeo. Manda um abraço aí para ele, Carlos Martins, né, amigo seu aí, e também de meu tio Beto, sei que ele também tem muito boa relação com ele, tricolor aí raiz, né? Então, gente, sempre novos amigos chegando, comentando, participando aqui no nosso Farol, pai. Querido Carlos Martins, meu amigo, professor Carlos Martins, um executivo importante na área governamental, hoje atrelado à área ferroviária, já foi secretário da Fazenda e do governo Wagner, pessoa muito querida, um grande tricolor, o meu candidato a presidente do Bahia há algum tempo. Eu acho que mesmo com SAF, essa coisa toda, ainda é um grande nome, experiente, tricolor de arquibancada, tricolor raiz. Muito obrigado pela audiência. É como eu digo, algumas dessas pessoas queridas acompanham o nosso trabalho e não se manifestam muitas vezes. Sim. E o Martins já acompanha há algum tempo, se manifestou dessa vez. E temos também outros que nem conheço e que participam também com suas mensagens amigas, com sua apreciação em relação ao nosso trabalho. É, Sejam todos sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas. E um grande abraço também a todos aqueles que participam e que também se manifestam no nosso canal do Farol Tricolor, Diego. teve também um xará dele, Carlos Paixão, que eu acho que foi seu aluno, Isso, também mandou um abraço, muito foi carinhoso. isso, Uma galera, Elder, Eusa, isso. Alaide, a galera, a Grandes turma aí figuras. que é mais frequente no Farol também comentou Isso mesmo. bastante na última postagem. Vou mandar um abraço também para Tiago, meu amigo, colega de faculdade, também mandou uma Grande mensagem figura. há algum tempo atrás aí dizendo que está acompanhando o nosso trabalho também. Um abraço então Isso para é muito toda a bom. galera, todos os Obrigado, tricolores Tiago. e todas as tricolores que nos acompanham. Pai, vamos só dar uma olhada como é que terminou essa rodada, pelo menos para o Bahia, né? A rodada ainda não acabou, mas É. para o Bahia essa rodada está concluída. E assim, ó, olha a situação do grupo do Bahia, é uma coisa realmente chega a ser constrangedora para os adversários. O Bahia é primeiro colocado com 18 pontos e o segundo colocado, Fortaleza, tem 8 pontos. Então é uma campanha avassaladora do Bahia comparado aos seus rivais de grupo. E o Bahia garante essa primeira posição que tem um peso muito especial. Quem não está familiarizado ainda com o regulamento da Copa do Nordeste, as partidas de quarta de final e semifinal são em um jogo só. Então o Bahia vai jogar quarta de final em um jogo só na Fonte Nova e semifinal em um jogo só na Fonte Nova. Logicamente, Isso. avançando na fase de quartas de final, jogará também a semifinal em um jogo só. E aí terá as finais que são em 2 jogos. Esperamos que o Bahia esteja lá e naturalmente seja o campeão, porque até pelo que demonstrou até aqui em termos de resultado, desponta como favorito. E no outro grupo ali, situação bem mais embolada, né? Os times pontuaram mais, mas foi uma coisa que Ceni falou de modo interessante, né? O Bahia enfrentou os times desse outro grupo e Isso. conseguiu os resultados sobre esses times. Então, tem que falar, o grupo do Bahia é mais fraco. Sim, mas o Bahia jogou contra os times desse grupo que se mostrou mais forte. Então, o Bahia conseguiu essa melhor campanha geral enfrentando os times que pontuaram mais. É uma outra observação que deve ser feita, né, pai? Mas também com a ressalva, Diego, essa sua observação é muito importante, e também em relação aos critérios da sequência da Copa do Nordeste. Mas veja bem, os dois melhores times há algum tempo do futebol do Nordeste, no panorama nacional, Sim, estão no grupo do Bahia. O Bahia e o próprio Fortaleza. sim.
Olha que o Fortaleza, inclusive, com participações importantes em competições continentais. Verdade. Então, não é bem como alguns plantam. Não é bem como alguns plantam. É verdade que nesse grupo do Bahia, as equipes estão com a pontuação baixa. Mas comparando o grupo B, que é onde o Bahia está, com o grupo A, o grupo B é o único que tem dois participantes de primeira divisão do futebol brasileiro com destaque que merecem, e o Fortaleza, que vem há 3 anos passados, 4, Sim, mostrando presença que chama a atenção. sim, Então, não é somente assim. Se dissesse o segundo colocado, que é o Fortaleza, não mostra nada no futebol brasileiro, podia se usar esse argumento. sim. Os outros são pau a pau com o do grupo B. Mas o segundo colocado do grupo do Bahia é o nordestino, com todo respeito e tirando a nossa preferência, a nossa paixão pelo tricolor na observação técnica, é o nordestino que tem pontuado melhor no futebol brasileiro há 2 campeonatos, 2 ou 3 campeonatos passados de primeira divisão. Estou falando primeira divisão. Sim. Já o E, outro tem equipes que estão em decadência no futebol brasileiro. O Ceará, o Esporte. Então, vamos conferir direitinho, porque tem esses detalhes que a gente não pode passar lotado, Diego. beleza. Deixa eu aproveitar, voltar aqui para nossa tela, pedir a galera que está aqui com a gente ainda que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso é muito importante para o nosso crescimento, como eu digo, sempre com a participação, o apoio de vocês. Pai Lembrando Rogério sempre, né, hoje, Diego? diga. Lembrando sempre que o like é esse positivo que aparece. Isso. Então, o pessoal do meu tempo mais para lá, que não tem esse costume, o like é esse positivo legal, é você chegar, é tudo de graça, viu? Você se inscreve de graça, você clica no positivo de graça, não recebe nenhum tipo de mensagem, não tem chatice nem nada, é só para somar para a gente, porque nós somos avaliados em termos de participação de inscritos, em termos do like, do gostar desse positivo. Então, há uma avaliação em termos Isso. de E aí, quando, internet. quando você se inscreve no canal, só para explicar um pouco mais, você Ah, sempre recebe notificações, quando ativa as notificações, dos também novos isso. vídeos que a gente vem a postar, das lives Perfeito. que vão acontecer com alguma antecedência. Então, é muito bom também para vocês seguirem acompanhando o nosso trabalho aqui no Farol, Isso pai. mesmo. Pois Perfeito, é, perfeito. Rogério, pai, ele veio com a escalação, deixa eu compartilhar com você, uma escalação que eu não esperava. Confesso que eu não Nem eu. esperava um time com tantos jogadores ali considerados titulares, né? Já está a escalação tanto para o pessoal de casa quanto para você. Perfeito. E Rogério veio com esse time aí, deixa eu falar ele de 1 a 11, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o jogo e sobre e você também avalia os jogadores, o nosso quadro já consagrado aqui das notas do professor. Bahia jogou com Marcos Felipe, Gilberto na lateral direita, Canives e Victor Cuesta na zaga central e Luciano Juba na lateral esquerda. No meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Tassiano e Everton Ribeiro. E na frente, Biel e Oscar Estupinhan. O técnico Rogério Ceni escalou assim um time que tem mais cara de time principal do que daquele time que o Bahia vinha escalando para poupar jogadores e tudo isso. Claro, não jogaram alguns jogadores, né, áreas a serviço ainda da seleção colombiana. Não jogou também Rezende, que estava suspenso, que joga muitos jogos como titular. Não jogou Everaldo, que é um jogador que também costuma aparecer no time titular. E Cauli, que sem dúvida é um jogador que é titular do Bahia, também não atuou, pai. Mas foi um time com mais cara de titular, né? Ah, mas sem dúvida nenhuma, mostrando que o Rogério leva as competições a sério. Muita gente mandando mensagem que o Bahia podia botar goleiro, assim, da base, botar o time que começou o campeonato baiano, fazendo essa partida contra o Maranhão, porque o Bahia também não teria muita coisa a perder. Podia essa vantagem, podia fazer contra o Botafogo da Paraíba. E o triunfo do Bahia favoreceu o adversário. E por mais que fale isso, que não quer, mas estava doidinho para o Bahia ganhar. Se o Bahia não ganha hoje, a situação do adversário local, o adversário do clássico maior do futebol da Bahia, estaria complicado. Mas estamos falando do Bahia, que é o que a gente gosta
e que é o grande destaque nesse início de temporada em Campeonato Baiano e em Copa do Nordeste, Diego. Pronto, é isso aí. Deixa eu chamar aqui então agora, só fazer aquela leitura do gol que a gente fala, fazer só um resuminho do jogo, né? O Bahia é muito superior ao adversário durante Muito. toda a partida, o Bahia dominando o meio de campo, criando bastante, né? Oportunidades ali. O time dele estava jogando num 4-5-1 que virava muitas vezes um 5-4-1, recuando bastante seus jogadores, fazendo um cinturão ali na área, tanto que o Bahia, com dificuldade para chegar trocando passes, começou a chutar de média distância e a cruzar a bola na área, buscando ali Tassiano e Oscar Estupinhan muitas vezes, e gerou perigo, né? Algumas intervenções importantes do goleiro, um cabeceio pelo menos de Tassiano para o chão e de Oscar Estupinhan no alto, geram duas boas defesas, uma finalização de Isso. Biel também, uma oportunidade clara de gol ali do meio para o final do primeiro tempo. Outros tantos chutes perigosos de Jean Lucas, muito bem no jogo, na minha opinião. Jean Lucas, para mim, mais uma vez, o Sim, melhor em campo. muito Muito bem bem. no jogo, armando, chegando na frente, com qualidade, gerando perigo e participou decisivamente também do nosso gol. Mas um Bahia muito superior. E o Maranhão, aquele negócio, como se diz hoje, sabendo sofrer, né, pai? É esse Maranhão que Isso. segurando a onda como podia, mas é sempre com risco, sempre com perigo, sempre com o Bahia rondando ali a sua área, a sua meta. Perfeito. O Maranhão veio para o jogo sabendo das suas limitações. Uma equipe voluntariosa, entrosada, esse é um detalhe que a gente não pode passar lotado. Uma equipe entrosada, simples, mas fazendo o básico sem complicação. Você vê que, por exemplo, essa bola levantada na área do Maranhão, tudo bem que o gol do Bahia foi contra, alguns até achando que Tassiano deu uma casquinha antes da bola entrar, mas daqui a pouco você vai falar sobre o gol. Mas o time do Maranhão, ele tinha uma boa formação tática, inclusive em bolas alçadas à sua defesa, à sua área, ao seu setor de retaguarda. Mas fez o que pôde, sem complicar, um pouco violento, umas jogadas desnecessárias, achei, mas cumprindo o seu papel dentro da partida. O Bahia, pelo que eu sei, a gente não tem, eu nunca vejo a informação sobre o treino de hoje do Bahia. A equipe A jogou com 11 jogadores e a equipe B jogou com 11. Sempre diz assim: o campo foi dividido em 3 partes: 5 contra 5, ataque contra defesa, não sei o que, não sei quanto. Talvez por isso o Bahia tem essa enorme dificuldade, quando o adversário cobra escanteio ou quando levanta uma bola na área a partir de uma cobrança de falta. Mas é brutal. Hoje, os poucos lances que ia chamar de motoclube, que é o mais conhecido de lá, que o Sim, Maranhão fez no jogo, a defesa deu uma atrapalhadinha. Teve um lance mesmo que a bola, o Marcos Felipe, parece que ele já estava contundido, terminou o jogo exato. contundido, vinha jogando contundido, ele não pôde bem no lance e a bola andou ciscando por ali. Uma bola besta, Com rapaz. perigo, sim. Qualquer cruzamento tem essa complicação. Então, é bem isso. O Bahia mostrou-se uma equipe superior, que durante toda a partida teve chances. Agora, tem coisas que precisam ser caprichadas. Efetivamente, falta um artilheiro, falta um Gilberto, aquilo que eu já disse há algum tempo, e que uma parte dos amigos e das amigas, essa parte que acompanha o nosso Farol Tricolor, nem sempre concorda comigo. Mas eu acho que algumas daquelas bolas que ficam pingando ali na área, se é com Gilberto, Gilberto, atacante, Gilberto está no Juventude, que foi artilheiro do Bahia, se é com Gilberto, é saco, é bola no filó, como se dizia antigamente, não tinha outro. Então o Bahia precisa de um jogador, de um finalizador mesmo. Há algumas melhoras. A tranquilidade de Vitor Cuesta tem sido importantíssima no setor defensivo do Bahia. Mas você vai chamar As jogador por notas jogador também, nessa exato. Aí formação. você avalia. Deixa eu só falar do gol. O gol foi num momento interessante, porque Rogério Ceni percebendo o ímpeto defensivo do time, né, a vocação Isso. defensiva do adversário, ele fez uma substituição ousada. O Bahia já foi escalado de uma maneira ofensiva. E Rogério Ceni, ele percebendo como que o adversário estava jogando de uma maneira muito defensiva, ele fez uma mudança aos 15 minutos do segundo, 14, 15 minutos do segundo tempo,
foi colocar Iago Felipe no lugar de Caio Alexandre, que saiu machucado, aparentemente depois de uma pancada. Vamos torcer que não seja nada demais. Mas ele colocou Ademir no lugar de Gilberto. Por quê? Porque Foi. Gilberto era um lateral direito que estava avançando muito. E ele falou: eu vou tirar Gilberto, porque já demonstrou algum desgaste nos últimos jogos, falamos sobre isso. E aí ele lançou Ademir, porque Ademir joga de ponta direita, apesar de jogar com a perna esquerda. E no primeiro ou no segundo lance de Ademir, ele recebeu já um passe de Jean Lucas, depois de uma tabela com Biel. Começou ali do lado esquerdo, o Jean Lucas veio costurando pela meia-lua e deu um passe muito bom para Ademir. Ademir fez o cruzamento, Tassiano colou ali na bola, deu um desviozinho, mas o gol, na minha opinião, foi realmente contra de Pedro Gustavo, zagueiro do Maranhão. E o Bahia, aos 15 para 16 minutos, o Bahia fez 1-0, que seria o placar final do jogo. Continuaria a pressionar, continuaria a ter chances e no final do jogo a sofrer alguns sustos, parece que é coisa de praxe do Bahia. Só que assim o jogo terminou com o Bahia com 1-0 e garantindo o primeiro lugar geral, ou seja, dos dois grupos da Copa do Nordeste, o Bahia foi o que teve a melhor campanha, pai. Verdade, verdade. Mostrando a superioridade indiscutível, gritante, em relação a todos os seus adversários nessa Copa do Nordeste. A pontuação já mostra isso. Já mostra isso. O Diego trouxe no começo exatamente isso, quando alguns querem dizer que grupos são diferentes, não sei o quê. Pois é. Se é que o grupo A é melhor, o Bahia se deu bem em cima do grupo A, porque o jogo não foi contra os seus adversários do mesmo grupo. Sim. Sem dúvida alguma, um resultado importante. Sempre é importante, sempre é bom vencer, mas essa situação de afirmação na competição, o Bahia vem precisando muito, Diego. E tem Pois é. mostrado aqui, tem conseguido. Beleza, vamos então para as notas do professor, pai, Vamos. começando com Marcos Felipe, o goleiro. Eu vou fazer só uma observação em relação a Marcos Felipe, você falou muito bem. Ele falhou naquela bola cruzada na área, mas eu não entendi porque ele não caiu no chão pedindo atendimento. Porque estava visivelmente sentindo uma pancada que ele Foi. sofreu no lance anterior e continuou jogando, não entendi. Quando o goleiro cai no chão e é atendido, ele não caiu ali, quase prejudica o time no cruzamento na área. Não consegui entender aquele lance. Foi. E terminou o jogo que saiu na maca. Ele terminou o jogo no chão. É impressionante. Troca tudo que é jogador, não sei o quê. Um jogo como esse. Eu já não botaria Marcos Felipe nesse jogo. Sim, Mas, e disse antes isso. Mas, nota 7 para ele. Participou bem. Algumas bolas que ele precisou jogar como líbero, saiu sim, bem, até de cabeça, tudo mais. Um lance até que ele foi marcado impedimento. sim. Mas uma boa presença, uma boa conexão com a defesa, notadamente com o miolo de zaga do Bahia. 7 para o Marcos Felipe, que é um goleiro que atende às conveniências, precisa ter um concorrente melhor nessa posição. O Bahia precisa contratar um goleiro que brigue pau a pau com o Marcos Felipe. Pronto, então vamos para a zaga, começando para a defesa, na verdade, começando com Gilberto na lateral direita, pai. Continua precisando mostrar mais serviço. Eu sempre espero mais de Gilberto, pelo que já vi Gilberto jogando em Botafogo, em Fluminense, essa coisa toda. 6 para Gilberto, que ainda precisa mostrar o que parece que ele tem de futebol. Algumas vezes pinta isso, mas hoje não. Beleza, a lateral esquerda hoje foi Luciano Juba, terminou o jogo no meio de campo, né, com Caio Roque, que entrou ali na segunda etapa, mas começou na lateral esquerda Luciano Juba, pai. Hoje não me agradou. Ele teve algumas participações boas na frente, mas na defesa, aos 40 minutos do segundo tempo, ele teve uma sequência de confusões, de Primeiro tempo. atrapalhações. Primeiro tempo Né? ainda. Primeiro tempo Primeiro, ainda. aos 40 do primeiro tempo. Isso. Ele primeiro apanhou da bola, depois quis consertar, não consertou, depois quis ajeitar, não ajeitou, e botou a bola na área, dando um passe para o jogador do Maranhão, que se é um time grande, era 1-0 para os caras. Cara livre, 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 num passe de Luciano Juba, não me agradou. Basicamente, ele é um jogador de defesa, escalado pelo treinador. Hoje ele já não é mais jogador de defesa, mas atuando e vinha mostrando serviço. Nota 6 para ele, esteve abaixo do que eu esperava. Beleza. A zaga foi Canives e Vitor Cuesta, pai. Boa zaga, boa zaga. Boa zaga. Parece que esse casamento vem dando certo. Já era um casamento que existia desde o Botafogo. Houve uma separação, retomaram agora no Bahia. E como eu disse, o Vitor Cuesta, ele passa um ar de tranquilidade na defesa. Pode ser um jogo, a não ser quando o cara pega a bola e ganha dele na carreira. Não é? Ganha dele na corrida, aí não tem Vitor Cuesta com calma, porque o cara não tem o que fazer, veterano e tudo mais. Mas quando ele pega aquela bola, ele funciona tipo um cabeça de área, tipo um volante.
ele avança mais, atravessa o meio de campo, lança a bola, e isso, de repente, pode ter trazido uma tranquilidade a Equanives. 7 para um, 7 para o outro. Também acho que está de bom tamanho aí. Vamos para o meio de campo agora, Caio Alexandre, pai. Continuo esperando mais de Caio Alexandre. Mostrou mais serviço quando chegou. Hoje parecia que ele ia fazer isso, mas não deu aqueles passes que, mesmo ele sendo um volante, ele costuma dar nas partidas. 6 para ele também. Eu pensei até em 5, mas vou manter o 6. Vou manter o 6 aí para Caio Alexandre. Jean Pela Lucas eu luta, já antecipei, para mim, melhor em campo. O que foi que você achou de Jean Lucas? Gostei muito, sem dúvida, melhor em campo. Agora, Jean Lucas tem que ver o seguinte: Luciano Juba também joga no time. Qual é o problema de passar a bola para Luciano Juba? Nos 12 lances do primeiro tempo, Luciano Juba levantando a mão lá, avançado pelo lado esquerdo, como se fosse um ponta esquerda, ele vira de costas, o Jean Lucas, e toca a bola no lado direito. Um desses lances, ele tocou errado, e foi um lance de perigo, de ataque do adversário, que poucas vezes foi ataque. É um jogador de qualidade, é um jogador que é volante, mas dá bons passes, tanto que propiciou isso no passe para o Ademir do cruzamento, que os caras fizeram um gol contra. Ele teve uns 2 lances desses. Mas algumas vezes ele estava caído para o lado esquerdo, ele vira as costas para a posição que seria de ponta esquerda, onde aparece o lateral esquerdo, agora lateral esquerdo, Luciano Juba, e ele não dá um passe. Sim. Algumas vezes também aconteceu isso com o próprio Vitor Cuesta, totalmente livre do lado esquerdo, o Luciano Juba, e ele não passar essa bola. É bom que o Rogério Ceni observe isso e dá uma puxada de orelha, dá uma beliscada nos caras. Olha para os dois lados, velho. O cara também joga no nosso time. Algum problema de relacionamento entre vocês? Eu acho que não. Mas isso eu observei. Então eu dou uma nota 8 para o melhor jogador em campo do Bahia, que foi Jean Lucas. Concordo. Depois Tassiano, pai. Sempre muito bom, sempre muito importante. Quando estava no 0-0, deu uma cabeçada no melhor estilo do manual de economia de futebol. Então, aquela cabeçada de cima para baixo. Goleiro dos caras se virando bem, os caras. Não sei se é bom goleiro, mas hoje ele estava se virando bem. É o narrador da ESPN, até não fui para o estádio hoje, vi pela ESPN, o narrador até comentou que os goleiros têm tido muito de... não, foi Elton Serra que estava comentando, falou, os goleiros têm vindo aqui, estão se consagrando aqui na Fonte Nova. Em parte é mérito deles, em parte dessa imprecisão, né, nas finalizações das jogadas do Bahia. Então, eu acho que é por aí. Pode ser também. 7 para o Tassiano, sempre bom em campo, sempre se virando, sempre dando sangue, sempre se esforçando, e chega à frente, arma no meio de campo. Aliás, eu sou suspeito a falar sobre o Tassiano, que é um profissional de primeira linha, um cara que joga sério, um cara que vive o jogo. Isso, para mim, como digo sempre, é o melhor jogador do Bahia. Pode não ser o grande craque, que vai ser esse que você vai chamar agora. Everton Ribeiro. O grande craque do time. Mesmo sem... Hoje ele jogou o tempo todo, né? Jogou, não saiu. Outra coisa um pouco estranha, né? Esperava que ele fosse substituído. Isso, o Bavi ele jogou todo e hoje jogou todo de novo. Pois é, mostrando que está em condição. Então, ele, mesmo quando não participa, aquele lance sem bola, houve um cruzamento que ele sai para a bola passar para quem vinha chegando e dando bons passes. Esse sim, ele pega a bola ali à altura da meia-lua, na intermediária já próximo da meia-lua, ele olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo e não escolhe, vou jogar só desse lado. Ele distribui bem o jogo, 7 para ele também. Pronto. Na frente, o Bahia jogou com 2 jogadores teoricamente de ataque mesmo, que foram Biel, jogando ali pelo lado esquerdo, e Oscar Estupinhan, centralizado como centroavante. Um jogador que ele sim joga mais como centroavante. Ele sai menos da área, né? Everaldo tem saído muito da área, mas Oscar, não sei se Rogério Ceni dá uma orientação diferente ou se é o estilão dele mesmo, de ser um cara mais limitado, assim, mais homem de área mesmo, se enxerga dessa forma, e ele jogou ali centralizado. Mas primeiro Biel, pai. Me agradou Biel. Biel fez uma participação importante, jogando para o time, não fazendo somente aquela jogada típica do Biel, que é fazer 1 contra 1, ultrapassar o cara e cruzar. Aquela jogada que ele faz muito bem. Ele tem que forçar mais essa jogada. Aquilo que hoje em dia se chama de quebrar a linha. No meu tempo era passar pelo cara e cruzar. Essa de quebrar a linha do Biel é muito boa. Ele trabalha bem, mas quando o Tassiano saiu, principalmente, já um pouquinho antes, ele veio bem para a intermediária e saiu distribuindo bem o jogo, passando a bola para um lado, passando para o outro, enfiando pelo meio, aquele lance do cara de fazer o facão, como se chama hoje, do atacante.
não ele, mas ele passando para quem vinha, me agradou muito. Esteve um pouco abaixo do Jean Lucas. Se tivesse meio ponto, ele ia tirar 7,5, mais 7 para o Biel, provando que, por exemplo, se Tassiano sai do jogo, ele pode ser chamado para ocupar aquela posição na meiuca e sair distribuindo o jogo e caindo pelos lados, que ele faz muito bem. Boa participação. Gostei muito de Biel. Das melhores partidas que eu vi, das mais recentes do Biel, foi essa de hoje, 7. Faço aquela. Eu vou dar 7 também. Eu pensei no 8 até, porque ele participou muito bem de muitos lances Eu ofensivos. também pensei. Mas também vou dar 7 porque acabou perdendo oportunidades claras, né? Coisa que tem acontecido Isso. muito também com vários Aquele jogadores do chute Bahia, fraco inclusive com dele. ele. Hein? Aquele chute fraco dele é um castigo para a torcida do Bahia. Pois é. Você vê que ele recebe isso, pô, o Biel vai dar uma bicuda, vai dar uma cacetada, vai dar uma porrada pro gol. Como dizia aquele personagem do Cacete Planeta, uma porrada, aquele baiano. Massaranduba. É, O Massaranduba. personagem era Massaranduba. Do Cláudio Manuel, que é Cláudio baiano, Manuel, ator. mas que já mora no Rio há muito tempo, já está com sotaque de carioca. Mas é baianão daqui mesmo. Então, quando a gente pensa que o grande Biel vai dar uma porrada pro gol, ele dá aquele chutinho mais fraquinho. Você diz, pô, Biel, que zorra, velho. Mas é um bom jogador, gostei muito. Eu acho que como o Biel jogou hoje, se o Rogério Ceni puxar um pouquinho mais, é a posição dele. Um cara mais solto ali, depois no meio de campo, perto da intermediária, caindo para a esquerda, notadamente, que é mais o jeito dele cair para a esquerda. Ele pode ser muito útil ao Bahia. Podia ser 8 também, mas como o Jean Lucas esteve acima dele, eu dei 8 a Jean Lucas, dou 7 para ele. Certo. E Oscar Estupinhan, para terminar. Deu uma boa cabeçada para o gol, nada além disso, uma nota 6 para o Oscar. Acho que tá bom também para Oscar Estupinhan. Vai ganhar o Oscar, não. Como? Não vai ganhar o Oscar, não. Hoje não. No jogo passado até ganhou, mas hoje não. Rogério Ceni, pai. Deixa eu falar, só lembrar das substituições, porque eu acho que Ademir é um jogador que merece um certo destaque, né? Porque participou diretamente do gol e fez também uma finalização perigosa, uma boa defesa do goleiro deles também. Mas entraram, só para lembrar todo mundo, Ademir no lugar de Gilberto, como eu falei na hora do gol, né? Iago Felipe no lugar de Caio Alexandre, Ratão no lugar de Tassiano, Marcos Vitor no lugar de Estupinhan e Caio Roque no lugar de Jean Lucas. Essas foram as substituições, mas aí você pode já seguir à vontade aí, se quiser dar logo a nota de Ceni ou se quiser destacar algum desses substitutos, pai. Vou com 7 para o Ademir, participou de forma importante do gol do Bahia, do cruzamento. 7 para ele, e os outros não tiveram muito tempo de aparecer, ou não houve lance de maior aproveitamento. 5 aí, um pelo outro, 5, porque não houve de fato. Sim. O Iago Felipe ainda deu um duro ali um pouquinho, mas não houve assim, não dá para se apurar em participação. 5 não desmerecendo apenas porque entrou em campo. E não houve, você não pode dizer, pô, grande lance de Iago Felipe. Houve grande lance de Iago Felipe? Não. Houve algum grande lance de Marcos Vitor? Não houve. Uma bola ali pela lateral, então 5 sem desmerecer apenas porque a participação não propiciou uma apresentação que tivesse destaque. E Rogério, para fechar? 7 para Rogério. Botou o time titular com a maior parte. Tinha gente que achou que o Bahia ia fazer um jogo de brincadeira, mostrando a seriedade com que ele trata. Eu não sei se foi do agrado de muitos, muita gente achava que o Bahia ia botar o time sub-20 que não participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e fez 2 partidas no início do campeonato, o tal do time alterna. Mas o Rogério levou o jogo a sério, uma porque o Bahia também precisava, e não fez o que uma parte da torcida queria, que o Bahia não se interessasse tanto pelo jogo. Não, o futebol ainda dá para ser levado a sério mesmo, e vamos dar os parabéns a ele. E de resto, ele tem que corrigir aquilo. O Bahia precisa de um finalizador e não precisa gastar fortuna, milhões de dólares, milhões de euros, não sei o que, não sei quanto. Pode trazer Gilberto ou um cara desse que bota a bola para dentro do gol. É o que está faltando disso aí. E a defesa, claro, ele sabe que precisa consertar, ninguém é besta. Embora eu sou pelo justo. Canives com Vitor Cuesta tem mostrado uma dupla boa. E hoje, por exemplo, não teve necessidade de Canives exagerar nos carrinhos, nos empurrões, no puxão de camisa. Por aí, meu Deus. 7 para Rogério também, no jogo de hoje.
Também acho que tá bem. Queira ou não queira, é mais um resultado positivo, a garantia do Claro, primeiro lugar geral da Copa do Nordeste. Né? E ficou barato, né? Pelo que o time jogou, era para ter dado 2-3 sem dúvida, sem muita agonia. Vou sem pedir dúvida. mais uma vez aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E a gente volta em breve, provavelmente, para falar desse Bahia e Botafogo, que é um jogo que tem uma cara assim de insosso danada, mas a gente já tem também uma sequência que é muito importante das finais do Baiano, do mata-mata da Copa do Nordeste. E, como você sempre diz, o nosso carro-chefe, que é a Série A, cada vez mais próxima. Mais algum destaque, pai? A gente encerra. É exatamente isso. Eu não posso pensar que o Rogério Ceni, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, mesmo sendo lá, vai botar o time de hoje em campo. É. Inclusive, não botando o Cauli, que nem entrou em campo, nem foi para o jogo hoje. Então, o jogo daí, o jogo contra o Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo, é aquela terra tão querida, onde tenho familiares que estimo bastante e gosto muito de João Pessoa de Campina Grande, que são as cidades que eu conheço da Paraíba. Eu acho que botando o time do Campeonato Baiano contra o Botafogo da Paraíba está bem colocado. Independente de quem está atrás de ponto, quem está atrás de ponto passa seu ponto. Quem já não precisa ficar olhando o jogo do Baiano, olhar seu jogo. Beleza. Valeu, galera. Então a gente volta em breve com mais vidas, mais lives para vocês. E sempre lembrando de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque aí vocês sempre ficam bem informados sobre aqui os próximos vídeos do nosso Farol. Um abraço, bora Bahia, até a próxima. Bora, Bahia, até lá.